agora, neste momento, nós vamos chamar um palestrante top, gente. Aproveita todo o conhecimento, façam perguntas, aproveitem ele ao máximo. É o Fernando. Aonde o Fernando está? Vem pra cá, Fernando! Boa tarde, revolucionários! Que responsabilidade que me deram, hein? Subir no palco, depois dessa lenda e dessas emocionantes histórias do César, né? Bom, esperar um pouquinho o pessoal se preparar aí. Esse aí era eu quando tinha 5 anos de idade, não se assustem, tá? Bonitão, hein? Então, pessoal, obrigado a todos pela presença, obrigado aos organizadores, a Dulce, ao Leandro, a todos que estão aqui. Antes de começar, antes de eu me apresentar, eu quero fazer 1 ou 2 perguntas aí para vocês, se me permitam. Tem alguém aqui que trabalha ou já trabalhou no grupo Scania do Brasil? Tem alguém aqui dono da Scania? Ótimo. A Scania, pessoal, é um dos motivos de nós estarmos aqui. Então, sou o Fernando de Melo Muniz, sócio, proprietário e fundador do grupo Turbo Diesel RSSC. Sou bombista de natureza desde os meus 12 anos de idade. Pai da Cecília, esposo da Bruna. Bom, desde pequeno eu sempre tive uma paixão muito grande por caminhões, mecânica, e acho que Deus me deu esse dom sem eu perceber. Eu vou contar aqui uma história real, sem maquiagem, né? Acho que tomara que todos gostem de histórias, tem altos e baixos aí no meio. Então vamos lá. Essa paixão começou desde cedo. Eu não sei direcionar exatamente quando que foi. Se foi antes de eu começar na mecânica, aos 12 anos de idade, hoje eu tenho 38, ou se foi logo no comecinho. Mas eu tinha um sonho quando eu era criança, que era trabalhar nos caminhões da empresa Spolier. Spoiler, esses caminhões bonitos que passam na BR aí, quem é da mecânica pesada aí conhece, é uma referência do transporte brasileiro. Então, desde pequeno, eu sempre tive muita curiosidade. Eu desmontava caixa, desmontava carrinho, desmontava os brinquedos para saber o que tinha dentro. Fazia ventilador, fazia aviãozinho, fazia de tudo com o que tinha dentro ali, daqueles motorzinhos. Então eu já nasci para isso. E o que eu não conseguia desmontar, eu pegava o martelo e quebrava mesmo para ver o que tinha dentro. E também, pessoal, vamos lá. Deu uma bugadinha aqui, normal. Aqui. Bom, o nome da nossa fala, eu não vou falar palestra, pessoal, porque eu sou inexperiente ainda em palco. Como vocês podem perceber, o meu nervosismo. Mas, o que acontece? Eu sempre... O título da nossa fala é o seguinte: foco, persistência e coragem. Como uma oficina se tornou referência em vendas. Posteriormente, vocês vão saber o porquê. Então, desde pequeno, sempre trabalhando, sempre com esse sonho de trabalhar na mecânica. Pouquinho antes de eu começar, eu já vendia picolé, entregava jornal, vendia biscoito, e eu tinha uma meta comigo que eu tinha que voltar para casa sem os produtos. Então, o que eu fazia? Nos picolés, principalmente. Os picolés que eu não conseguia vender, eu comia todos. Então, eu batia a meta sempre, né? Eu sempre fui muito bom. Aqui um pouquinho da minha trajetória.
Vânio. Vânio, tá aí? Vânio, o senhor sabe quando foi o primeiro curso diesel Common Rail do Brasil? Que ano? 2004, Vânio. 2004 eu estava lá. Aqui foi um pouquinho depois, é outra foto, foi aqui em Porto Alegre. Mas o primeiro curso diesel Common Rail do Brasil, da América, na verdade, fora da Bosch, na Alemanha, foi feito em Campinas. E eu estava lá com 16 anos de idade. Então, o que acontece, pessoal? Desde pequeno, sempre com muito foco, persistência e coragem, eu fui em busca de estar aos 16 anos de idade participando do primeiro diesel Common Rail do Brasil. Andava com segurança lá dentro da Bosch, mas segui sempre em busca de aperfeiçoamento, em busca de treinamento. Eu era muito novo. Só que essa minha juventude, ela junto comigo me trouxe muita experiência, desde cedo, né? E sempre muito preconceito, muito... Quem é bombista aqui sabe, lá no interior de Frederico Westphalen, até hoje o bombista tem que tirar a bomba e colocar a bomba. O mecânico não aceita se não for assim. Então isso eu, lá novinho, boné virado, era um preconceito do caramba. Então eu sempre tive que trazer isso junto comigo, né? Então não foi fácil, eu tive que ter coragem, persistência de seguir, né? Aos 16 anos, essa minha ida para a Bosch foi uma iniciativa minha. Comecei, como falei para vocês, aos 12. Então, aos 16, eu estava num BDC, na época lá. Cheguei para o meu ex-patrão e falei, eu quero ir para a Bosch. Porque eu agora já estou fazendo bomba de caminhão, eu já sou bonzão, eu quero ir, quero aprender mais. Então, eu estava bem encarnado na época. E aí, pedi para minha mãe, arruma um dinheiro para mim, que eu não tenho. Sempre gastei mais do que eu ganhava. Aí, arruma um dinheiro que eu preciso ir para a Bosch treinar. Tem um treinamento lá e eu não tenho dinheiro. Não, filha, eu não tenho, mas eu vou conseguir para você. Então, a coragem nesse ano da minha vida foi da minha mãe de conseguir um dinheiro emprestado com uma amiga dela. Só cheguei para o meu patrão e falei, eu quero só os dias para mim poder ir. Não precisa de dinheiro, não precisa me pagar nem nada. E eu fui. Passado-se um tempo, colhendo os frutos, crescendo muito na profissão, aos 19 anos eu já cuidava de uma retífica, lá em Frederico Westphalen. Cuidava do setor de bombas. Fazia em média 40 bombas mês. Isso é uma demanda muito alta, né, para o mercado. Fazer sozinho, né? Desmontar, montar, lavar e regular. Então, isso sempre veio comigo, essa responsabilidade. E como eu falei há pouco, eu enfrentava muito preconceito, né? O senhorzinho vinha lá, mas esse guri aí vai mexer na minha bomba. Mas esse piá aí vai mexer na minha bomba. Então era muito difícil naquela época, né? Mas eu consegui, passei um bom tempo ali na retífica e me aperfeiçoei cada vez mais. Continuei treinando, continuei em busca e fui evoluindo. E juventude, né, pessoal? Juventude, começa a acontecer alguns problemas, né? No auge da minha carreira, fui para Três Passos, com 19 anos, 20 anos, onde eu fiquei conhecido como Galo. Isso aí mesmo. Aí lá, trabalhei de CLT um tempo, e como eu gostava muito de caminhão pesado, por isso do dragãozinho lá da Scania no começo, que teve o lado bom e o lado ruim, o lado bom, que eu me especializei tanto em Scania, que eu virei uma referência. Bomba injetora de Scania, onde você faz? Lá com o Galo. Onde você mexeu no teu caminhão? Lá no Galo. E na época, lá em Três Passos tinha a Sadia. Então, era uma referência, né, em empresa. Então, passava muitos caminhões lá, né? Como passava muitos caminhões lá, então isso ajudou na minha carreira, né?
junto com o sonho de mexer com os caminhões da Expolir, eu também tinha outro sonho. O primeiro carro que eu vou ter, não importa qual for, eu vou turbinar esse carro. E aí, pasmem os mecânicos, eu comprei um Gol CHT 1.0. O que eu fiz, Charley? Daí, chega a me arrepiar. Turbinei o Gol CHT. Mas eu não turbinei o motor CHT. Eu fui lá e tirei. Aí começou aquela lambança toda, né? Tirei, botei AP e turbina nele. Junto com esse sonho infantil, vamos dizer assim, veio o fundo do poço, pessoal, na minha vida foi o seguinte: a falta de foco e persistência, né? Porque aí eu apanhava de mim mesmo. Era festa, era irresponsabilidades, juventude daquelas mais trágicas, sabe? Enfim, mas eu nunca larguei o estudo, nunca larguei a profissão, faltava trabalho às vezes, mesmo trabalhando na empresa, mesmo morando na empresa. Em Três Passos eu morava na empresa. Mas eu seguia apanhando. Então, seguia sem foco, não estava mais muito aí com nada. E isso tem seu preço, né? Chegou passou um pouquinho. Bom, lá em Três Passos, pessoal, eu tinha um acordo com o meu ex-patrão, que era o seguinte: eu vou estudar. O que tu quer estudar, Fernando? Eu quero fazer engenharia mecânica. Aí, no começo, isso aí aconteceu certinho. Não, beleza, pode estudar. Perto lá de Três Passos tem a FAOR, Faculdades de Horizontina. Tem a João Deere lá, para quem não conhece. A faculdade, no caso, a João Deere todo mundo conhece, né? Então, falei com o meu patrão: ó, eu só preciso que você me libere às 4h30 da tarde para mim poder sair e eu vou estudar. Fiz cursinho, primeiro ano não passei, segui com um paralelo, sempre estudando, não perdendo o foco, trabalhando, mesmo com irresponsabilidades, mas essa parte eu não desliguei. Só que a falta de compromisso na época era maior do que o combinado nosso. O que aconteceu? O meu patrão, na época, quando eu falei que eu queria estudar, ele aceitou, né? Eu fiz o segundo ano de cursinho. Quando eu passei em 4º lugar para engenharia mecânica, que na época era bem concorrido lá, batalhei, trabalhava o dia todo, estudava e depois ia para o cursinho. Aí eu cheguei para ele e falei: ó, vai começar a aula amanhã, tá aqui o boleto. Que daí ele ia pagar metade da faculdade e eu metade. E ele falou: não dá, Fernando. Eu falei: como não dá? Não dá porque do jeito que você tá, não vai dar certo. Eu falei: se não dá, então vamos parar por aqui. E paramos. Voltei a Frederico. Voltei primeiro tentando com CLT de novo. Não trabalhei um tempinho ali. Aí achei meu primeiro sócio. Ficamos 6 anos com essa sociedade. Dentro desse período, aconteceu o meu sonho de criança, de eu trabalhar nos caminhões da Expolir. A credibilidade, o respeito que, né, por mais que eu era bagunceiro, eu tinha na profissão, me colocou lá dentro. Consegui realizar esse sonho, só que eu não estava no meu melhor momento. Continuava fazendo besteira. Essa sociedade me trouxe alguns probleminhas, né? Na hora de fazer o acerto e tal. O que aconteceu? Eu desanimei tanto que eu queria parar. Eu já tinha trabalhado mais de quase 20 anos já com mecânica, mas eu ia largar a mão. Aí, quem me conhece aqui, Silvio, Itamar, Charley, Fábio, Marcelo, todos já me falavam, né? Não para não. Não para não, não para não. Mas eu desanimei. Desanimei de uma forma que eu ia vender batata. É isso aí mesmo, ia vender batata. Como assim, Fernando? Sempre tive um hobby na cozinha, né?
mesmo não cozinhando, sempre gostei, só faço churrasco. Mas fiz uns treinamentos ali, e estava tão incentivado a não continuar que eu ia vender batata mesmo. Eu fui atrás de lugar, do treinamento, tinha alugado o lugar já, inclusive. E aí o que aconteceu, pessoal? Como eu passei ali, eu tive um pequeno probleminha na hora de fazer um acerto financeiro, que eu não consegui, demorou e tal. Aí o que eu fiz? Falei, vou trabalhar de novo, né? Não vai dar certo minhas batatas aí, né? Vamos voltar. Cheguei lá no Vânio, só um parênteses ali, que é mentira, né? Mas enfim. Vânio, dá emprego aí, sou bom, trabalhei 20 anos como bombista, tá precisando de bombista, etc e tal. Não, Fernando, que jeito. Amanhã você resolve abrir o teu negócio, tu me deixa na mão. Caminhei mais 2 passos pro lado. Como é seu nome? Érico. Sou bom, sou bombista, me dá um emprego. Não, Fernando. Amanhã você resolve sair e me deixa na mão. E aquilo ali começou a martelar na minha cabeça. E todo mundo falava isso. Não. Só que eu não tinha essa percepção do bem conhecido na cidade. Eu era um pouco acomodado e um pouco irresponsável também. E aí eu tive esses vários nãos. E esses nãos começou a me botar uma coisa melhor na minha cabeça. Mas todo mundo falando que, mas se tu sair, tu vai abrir um negócio. O outro, mas se tu sair, tu vai abrir um negócio. Então, veio a primeira virada de chave. O que aconteceu? Aquilo ali ficou martelando, eu comecei a refletir. Mas que coisa, né? Todo mundo falando, abre teu negócio. Abre teu negócio. Por que tu foi sócio? Por que tu já não faz isso, faz aquilo? E essa primeira virada de chave, pessoal, veio como? Eu sempre, do tempo de bombista, que me levou a uma fama, vou botar uma aspas aí, no meio ali de caminhões, eu sempre fazia pós-venda. Então, vem a importância do pós-venda, Leandro. É indispensável o falar. Na época não tinha muito esse WhatsApp, rede social tão ativa como é hoje. Era muito mais humano, né? O caminhão saía de lá com a bomba pronta, mesmo eu sabendo, talvez, que era um cliente problema, ou um caminhão problema, ou um serviço ruim, que não é só alegria dentro da oficina, você sabe como é que é. Eu comecei a ligar para eles. Ô, fulano, se eu abrir uma oficina para mim, você me manda serviço? Mando. Liguei pro segundo. Ô, Beltrano, se eu abrir a oficina, você me leva serviço para mim? Levo. Essa virada de chave, pessoal, foi indispensável na minha vida. Assim como 3 pessoas que estão aqui hoje, que eu quero pedir para ficar de pé, que eu vou começar a contar os sims agora da minha vida. Que é o Silvio, de Videira, o Itamar, da Servidiesel, e minha esposa, Bruna, que está ali. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Essas que foi, ó. Bom diesel. Sangrar. Isso aqui tem que colocar. Faz ele sempre viradinho pra ti. Sim. Então, voltando, essas pessoas foram a base dos meus primeiros sims. Pode sentar, Silvio, pode sentar. Obrigado. Oh, quer ficar de pé também, pô? Alô, Silvio? Cara, saí da sociedade, tô com sangue nos olhos, mas tu não ia vender batata, maluco? Falei, não deu certo. O que tu quer? Falei, eu quero uma máquina de lavar catalisador,
eu quero um aparelho de remap, teu conhecimento que tu puder me passar e tudo mais. E sabe o que ele me perguntou? Tu tem carro? Eu falei, tenho, Massaveiro. Vem buscar as coisas. Itamar, cadê o Ita? Itamar, alô? O que tu quer, maluco? Tu não ia vender batata? O que tu precisa? Quero tudo que tu tiver de ferramentas de injeção diesel, porque tu sabe que eu vou passar um caminho árduo agora, minha concorrência é muito difícil, muito boa, né? Então eu preciso ser diferente. Eu falei, tu mexe com DAF, lembra? Mexe com DAF? Falei, nunca vi. Ah, o que eu tenho de diferente aqui é tudo que tu quer, mais o negócio do DAF. Falei, então me manda esse negócio aí. O que ele falou? Tem carro? Eu falei, tem, um Astra da minha mãe. Então, quando tu puder, tu me traz ele, mas só vem buscar as coisas. Fui buscar as coisas. Pedi para minha esposa, Bruno, vamos botar esse negócio aí. Porque a hora é agora. Bruna tem a mãe dela, minha sogra, que é um anjo, que caiu do céu, mas nunca caiu no chão. Me emprestou 45 mil reais na época. Eu não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Me emprestou. Entrou num bolso, saiu do outro. Por quê? Porque eu tinha todas as ferramentas do Itamar, tinha todo o amparo do Silvio, da Global Diesel, de Videira, e não tinha a máquina, né? Aí, esses 45 mil reais, eu fui lá e comprei a dita máquina. E comecei, pessoal. Comecei com uma gana, com sangue nos olhos, bem forte, que tá neles até hoje. Já no começo, eu não tinha espaço físico, né? Não tinha espaço físico, não tinha para onde ir. Foi uma coisa assim, bem rápida, do CLT para a sociedade, para o fim da sociedade. Então, para mudança de ramo, para volta para o ramo. Então, eu não tinha ainda um norte. Saí. O que eu pensei primeiro? O que eu fiz primeiro? Vou passar aqui um pouquinho. Aqui, se vocês perceberem, pessoal, aqui atrás tem umas cadeiras de área da minha mãe tomar chimarrão. Lá a caixa de pesca do meu pai. Aqui uma gôndola de mercado. E isso aqui, esse espaço aqui, era a garagem da minha casa. Já com as ferramentas do Silvio e já com as ferramentas do Itamar, que vão estar no meu coração para sempre. Então, comecei na garagem da minha casa. Bem pouco tempo eu fiquei lá. Porque eu tinha uma coisa comigo que aqueles nãos que eu tomei me despertou uma coisa tão violenta que dá até medo. Hoje quem me conhece sabe. Para bater de frente tem que estar no mesmo nível assim de persistência, porque eu sou bem persistente, graças a Deus. Então eu tinha uma coisa que eu sabia lá no interior, que principalmente eu até ia ficar na garagem da minha casa, só que eu tinha uma frase que eu não podia escutar: desengatar caminhão. Quem tem oficina pesada aqui sabe que a pior coisa para tu pedir para o motorista é pedir para ele desengatar caminhão. Ninguém gosta, lá no interior pelo menos, ninguém gosta. Aqui pega cidades maiores, aí até já está acostumado, né? Mas lá no interior, tu falar em desengatar caminhão, motorista te vê como pincher, né? É capiroto. Então, fiquei esses 30 dias derrubando fio de luz lá em casa, os vizinhos, 3 horas da manhã, ligando para a polícia, porque eu estava fazendo fumaça, e uma pressão total, um monte de serviço, graças a Deus. E nisso já fez com que eu tivesse a segunda virada de chave, que é essa questão do desengatar caminhão. Eu tenho que ir para a BR, não posso ficar aqui. Por mais que lá a garagem tinha acesso bom, era perto da BR e tal. E fui atrás do espaço. Aqui, pessoal, se vocês verem essa parte vermelha aqui, ó, esse telhado, isso era uma garagem de carro. Eu fui em vários lugares lá na cidade, cidade pequena ainda agora, que está crescendo às beiras da rodovia, então não tem muito lugar, né, fácil assim.
o que aconteceu? Fui em vários lugares e nenhum tinha espaço, assim, a bate pronto para me ceder, para me alugar, ou algo assim. Aí, fui num amigo meu, uma sexta-feira, de noite, tardinho. Falei, ô Lamonato, cara, me falaram que você vai fazer um pavilhão aí e tal, e eu tô na garagem da minha casa, eu tenho que sair daí. Tô me incomodando lá já. O que tu pode fazer? Bah, Fernando, pois é, né, te conheço e tal, mas não tô a fim de construir agora e tal. Mas lá para junho eu vou começar. Eu falei, não tem até junho não. Aí aquele dia eu me baqueou. Aquele dia foi difícil. Porque eu tava com uma esperança grande dele começar logo e eu, né, já ir para BR. Aquele dia eu fui desanimado para casa. Aí, no outro dia de manhã, ele me ligou às 8 da manhã, no sábado. Eu peguei o Astra do então Itamar. Aquele Astra nunca andou tanto, Ita. Ele me ligou, vem aqui. E eu fui a 200 por hora, né? Fui em fé, com fé, que era uma boa notícia, realmente era. Falou, Fernando, vem cá. Eu tenho uma garagem que tá aqui e tem essa casa do guarda. Essa casinha aqui, ó. Que ele ficava lá a noite toda cuidando dos carros. Só que era mais baixo isso aqui. Isso aí serve para ti? Eu falei, se serve. Com certeza. O que tu precisa? Eu falei, eu só preciso erguer isso aí para mim bascular um caminhão só. Tinha dias lá, pessoal, que tinha até 30 caminhões lá. Mas, enfim. Ergui. Aí ele falou, pode ser isso aí? Pode, com certeza. Só a única coisa que eu vou fazer esses ajustes para você, mas você será obrigado a ficar com o meu barracão lá atrás. E eu falei, tu é louco, né? Falei, da onde? E era um valor de aluguel até, não era nada absurdo, só que como eu estava começando sem uma perspectiva certa, assim, não, vai dar certo mesmo o negócio, só com a vontade e com a coragem, né? Não tinha um norte ainda 100%, mas segui com a minha coragem e fui. Falei, não, então tá bom, vamos seguir adiante. Aí, pessoal, vem... Nesse momento eu já tinha voltado à linha, né? Não tinha mais paralelo ruim na minha vida. Então o foco foi sempre trabalhar. E eu aprendi que a minha essência de vendedor de picolé, batendo meta lá, eu tinha que ativar ela de volta. E eu comecei a trabalhar meio que sem querer. Rede social, buscar o meu espaço online, continuar com os pós-venda que a gente já fazia. Evento, assim, que parece propaganda em rádio, né, que às vezes o pessoal não dá bola, em jornada esportiva, placa de publicidade lá, escondida em algum canto da cidade, e comecei a fazer isso mais forte. Aqui tem só um exemplo. Quando eu comecei a fazer o antes, eu tinha esse balcão aqui, então todo serviço que eu fazia, eu postava a peça lá. Fazia, regulava um bico, uma bomba, botava em cima e tirava uma foto. E essa foto começou a passar adiante. A passar adiante virando como? Virando venda. Só que não era minha intenção comercial trabalhar isso aí. Eu simplesmente estava querendo mostrar a oficina e tal. Só que isso tornou uma proporção tão grande que automaticamente começou a dar resultado. Dar resultado cada vez mais e mais. E eu comecei a melhorar, né? Mudar para melhor, pessoal, é muito difícil. Eu sou um exemplo vivo disso. É um detalhe, que parece um detalhe, tu melhorar qualquer coisa na tua vida, pessoal. Ou profissional. Mas é a coisa mais difícil do mundo. É mudar para melhor. Tá? Então, segui. Aqui, se vocês podem pegar o antes e o depois, eu comecei a um pouquinho profissionalizar minhas postagens. É uma simples foto do Instagram. E o pessoal, na época, logo que deu a pandemia, o que eu fiz? Logo que deu a pandemia, todo mundo se retraiu, né? Todo mundo ficou ali preocupado, normal, e deu uma segurada nos negócios. O que eu fiz? Liguei para 2, 3 fornecedores, pedi o que tu tem de mais quantidade aí. No meu mundo, né? Das minhas peças de injeção e tal. Falei, eu tenho isso. Falei
Quantas vezes tu me faz isso aí? Ah, faço em X vezes. Falei, me manda para mim. Falei, mas tu é louco, o que tu vai fazer? Vai fechar tudo, não sei o quê. Falei, me manda. Liguei para mais 2, 3, fiz a mesma coisa. Fui lá e comprei um lote de bomba de alta, bico injetor, sensor, um monte de coisinha. E trabalhei esse período que nós todos estávamos trancados, né? Trabalhei um pouquinho mais forte, estava em casa. E isso me ajudou bastante. Foi uma época que, né, aquilo ali hoje eu vejo que aquilo ali foi uma coragem muito forte minha. O que eu fiz? Eu peguei, liguei para os meus fornecedores, eu tinha boleto em aberto. Falei, ó, segura isso aí, que eu vou fazer um outro negócio. Ou, boleto de R$1.000, ó, divide em 2 aí. Então eu tirei essa receita e fui lá e fiz essa loucura. Comprei um monte de peça. Graças a Deus vendi. Então o que aconteceu? Isso, muito rapidamente, eu comecei a trabalhar mais forte a parte de investimento em patrocínio, tráfego pago, essas coisas, dentro da minha realidade, tá? E uma coisa que eu fazia, que eu comecei a perceber nessa evolução, estava vendendo muito, estava crescendo bastante, estamos, né? A empresa, graças a Deus, está num bom norte. Mas eu vi que eu precisava de um produto diferente. Por quê? Eu já estava tendo problemas com algumas garantias. Quem mexe com diesel aqui sabe, né, pessoal? O valor agregado um módulo, de um jogo de unidade, de uma bomba de alta. Isso estamos falando de 20, 30, 40, 50 mil reais. Isso é muito caro, né? Então, uma garantia dessas, 2, começa a você ver com outros olhos algumas coisas. Nunca pensei em desistir. E sim, eu botei na minha cabeça, eu preciso de um produto diferente. O que eu posso agregar dentro da minha empresa, dentro do que eu sei, da minha experiência de mais de 20 anos, o que eu posso fazer para entregar para o meu cliente um conhecimento que eu tenho e um produto que seja top. Aí eu comecei a saga dos filtros, pessoal. Um dia eu estava olhando minha prateleira, não sabia mais o que fazer, eu olhava aqueles módulos, eu olhava aquele sensor, falei, o que eu vou fazer, né? Eu preciso desse produto. Eu focado naquilo ali. Olhei para um filtro de Toyota, pessoal. Para quem não sabe, e me corrija se eu estou errado, a Toyota tem uma fábrica na Tailândia chamada Denso. Ela tem 8 fábricas na Tailândia chamada Denso. Mas uma dessas fábricas é específica para fazer os filtros das Toyotas a diesel. Nenhuma indústria de filtros entrega filtros na Toyota. Somente a Denso. Ninguém mais. Então eu comecei a olhar aqueles filtros da Denso, da Toyota, e falei, caralho, quem que monta isso aqui? Porque lá da GM eu sei que é UV. Da Ranger eu sei que é UV. Das Toro, Fiat, Commander eu sei que é UV. A outra lá eu sei que é tal. Da Cummins eu sei que é Flitger. É isso aqui. Aquilo me deu um estalo. E nisso, eu tinha uma feira para fazer. Pessoal, só dá uma vírgula aqui. Uma dica. Pessoal que quer posicionar sua marca e quer converter de uma forma diferente, alguém falou antes ali que se tu fizer a mesma coisa, tu vai ter o mesmo resultado, né? Isso aí é uma praxe, né? Então eu comecei a fortalecer a nossa empresa nas feiras. Agora, posteriormente, nós vamos para o Autonorte segunda-feira. Temos mais 2 feiras ainda até o final do ano. E é uma veia muito boa, pessoal. Não importa se é para serviço, se é para peça, qualquer coisa que você vá lá do nosso ramo, você consegue converter, você consegue um resultado bem bom. O pessoal me perguntava assim, o que tu vai fazer numa feira? O que uma mecânica vai fazer numa feira? Se eu falar para vocês que hoje, depois da indicação, o resultado, os grupos nossos de feira é o que mais vende na nossa empresa. Então eu fui para essa feira, né? Começou o desafio com os fornecedores. E eu fui nessa feira. Posso falar o nome? Posso? Autopar, Curitiba. Fui na feira já com fornecedores marcados para reuniões, porque eu precisava ser um distribuidor. Eu não podia mais ser simplesmente o Fernando ou simplesmente a Turbodiesel, simplesmente revender coisas sem alguém do meu lado. Eu precisava ter alguma coisa diferente.
Aí que começou um pouquinho de dificuldade. Na feira, por isso que eu perguntei se tinha alguém da Scania ali. Lá na feira, na frente do nosso stand, tinha o pessoal que servia pipoca lá e coisa. E um cara bem engraçado, bem brincalhão. Nós tava 5 minutos atrasado do evento. E ele tinha o nosso número lá, né? Pegou e me ligou. Ô, Fernando, tem um oficial de justiça aqui. Eu, o quê? Não. Eu e o Marcelo tava junto ali. Tem um oficial de justiça aqui. Eu, mas como assim? Não, tá aqui. Só que nós levamos na brincadeira, né? Fomos, tomamos nosso café, chegamos mais atrasado ainda. E não deu uma bola para isso que ele falou. Chegando lá, tinha esse papelzinho lindo aqui, de uma marca que eu amo muito. O que eu tinha lá na feira, pessoal? E isso é muito importante, viu? Isso aí é uma coisa que aconteceu. E as pessoas têm que prestar atenção nisso aí. Hoje, marca, existe registro, né, Silvio? A dificuldade de conseguir um registro, né? Registro, patente, tem coisa que tu não pode, vou fazer remap, sair postando. Cara, é um crime, né? É um crime, pessoal. Eu faço também. Mas é um crime. Você vai arcar com a consequência desse crime? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Assim como eu não pensei. O que eu tinha lá na feira? Tinha uns módulos originais da Scania. Para quem não sabe, pessoal, todo o módulo diesel, estou falando que eu sei de gasolina, não sei se é a mesma coisa, mas todo o módulo diesel tem na nota fiscal, se for comprado em concessionária, o número de série. Nesse número de série é a rastreabilidade do módulo, certo? Essa intimação da Scania, eu tinha lá na prateleira um módulo da Scania, um filtro da Scania, que eu já estava trabalhando no negócio do filtro, e uma outra peça lá que eu não lembro o que é, uma dosadora do ar. E esse módulo apareceu nessa intimação aqui, escrito bem assim: nós da Scania do Brasil, grupo Scania, não sei o quê, não autorizamos ao fulano de tal a vender peça falsificada. Mais ou menos isso estava escrito. Aí o que aconteceu? Liguei para o nosso jurídico, falei, por favor, tem um negócio desse tamanho assim, cheio de foto, coisa, lê para mim e me diz o que está escrito. 10 minutos depois ela falou bem assim: Fernando, esse módulo é original? Falei, sim. Como que tu prova que é original? Tem o número de série no rodapé da nota e aqui, ó, tá vendo essa foto que eles mandaram aqui? Esse númerozinho aqui, ó, 9AC, não sei o que, isso que é o número de série. Tu acha essas notas aí? Falei, acho. Liguei pro meu interno lá, ô Lucas, acha a nota em 5 minutos. E eu comprava muito aquele módulo lá. Dava muito problema. Ele foi lá, em 10 minutos ele achou. Daí eu falei, achei, liguei de volta para ela, achei a rastreabilidade do módulo. Então tu fica tranquilo, não precisa tirar daí, porque você está dizendo aí que você está vendendo um módulo falso. Eu falei, que legal, né? Comprado no balcão da concessionária. Simplesmente fui fazer uma propaganda para eles e quase tomei no toba. Mas, enfim. E aquilo ali, pessoal, me deu uma raiva. Eu virei num pincher. Aquilo ali foi a terceira virada de chave. Marcelo, o que eu falei quando eu recebi aquilo lá? Eu não vou mais sair de casa se eu não tiver uma marca do meu lado me dando retaguarda. Eu não vou mais em feira nenhuma, não importa no giraia que for, se eu não for alguém. Vamos botar assim. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Isso ali foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo. Porque eu aprendi algumas situações. Então, aquilo ali me deu mais persistência ainda e mais coragem ainda. Por que coragem entra nessa história? O pessoal da UF, que é o nosso xodó, hoje somos distribuidores oficiais UF, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, foi o primeiro que nos deu a credibilidade. Não é fácil. Não é fácil. É uma meta para nós. Eu tive que alterar CNPJ, fazer loja física, provar que eu podia pagar o boleto deles, da meta que eles dão. Então, assim, essa parte da coragem não foi nem coragem financeira.
Porque eu sempre falo, tu tem que ter um amigo muito legal, chamado banco. Se esse teu amigo, se você quer fazer alguma coisa financeira, não vá pedir dinheiro emprestado, que nem eu fiz, não vá para o teu amigo, vai para o banco. O banco que vai te dar retaguarda se acontecer alguma coisa. Então, eu sempre, como eu paguei certinho minhas contas, eu falei, se me der uma merda, eu vou para o banco e simplesmente pago o boleto e tô fora. O que é o tô fora? Se você, um exemplo, a Parker, que nós somos distribuidores também, se você ficar 2 meses sem pagar um boleto, aliás, sem bater a meta, você cai fora automaticamente e você nunca mais pode entrar dentro da Parker. Então, isso tem que ter muita coragem, né, para fazer isso. Mas, graças a Deus, precisamos ser vistos como marcas e uma multinacional do nosso lado foi o que nos trouxe até aqui. Porque o que aconteceu nesse meio tempo, pessoal? A gente foi evoluindo, a gente estruturou a nossa mecânica. Quando o pessoal me perguntava o que uma mecânica vai fazer numa feira, hoje a nossa mecânica não é simplesmente uma feira, o que vai fazer numa feira, né? A gente não é simplesmente uma mecânica, a gente tem loja física, loja online, indicação, funciona muito bem. Então, mas se eu fosse só querer vender serviço, eu não ia conseguir atingir esse objetivo, que é de hoje, com muito orgulho, tá no nosso peito aqui, ter marcas renomadas do nosso lado. Há quem diga, né, mas e a tua marca? Né? Como que você vai se desvencilhar disso aí? Aí já é um outro processo, né? Por exemplo, agora a gente está em busca de uma indústria para fazer peças exclusivas para nós. Então já é o próximo passo, mas o primeiro passo é ter alguém do teu lado. Sozinho não se faz nada, não adianta. Então, pessoal, o que aconteceu depois desses altos e baixos aí? Nossa empresa, o ano passado, ela teve um faturamento de 19 milhões e alguma coisa. A meta desse ano é faturar 25 milhões. Hoje temos 22 funcionários, 4 unidades. Tivemos essas conquistas de nomeação oficial distribuidor UF, distribuidor Parker. Estamos em processo de homologação Cummins, que antigamente o pessoal conhecia como dealer. Estamos com o papel lá em cima do balcão para assinar, para ser um revendedor autorizado Cummins. Então, para quem há poucos dias atrás estava numa garagem de casa, é uma história bem rápida, mas bem consolidada, que a gente veio aqui trazer para vocês. Vendemos para o Brasil todo, inclusive, aqui está um pouquinho do período do mês passado, e uma coisa que eu quero deixar para vocês. O título da nossa fala, Foco, Persistência e Coragem. Como uma oficina virou referência em vendas. Se você perceber aqui, o primeiro produto desse valor aqui, é pedra de catalisador. É um produto de um modelo, né? Segundo produto, módulo PLD, módulo Mercedes. Terceiro produto, bomba de alta pressão do Cummins. Quarto produto, fio de combustível do DAF. Quinto produto, injetor remando Cummins. E sexto produto, mão de obra. Se você ver e analisar isso aqui, você pode perceber o porquê que a gente trouxe esse título de virar uma referência em vendas. São 6 produtos diferentes, vendendo um valor considerável, usando principalmente essas estratégias que eu falei rapidamente ali, mas principalmente a veia disso aí é as feiras, pessoal. Principalmente isso. Junto com isso, grandes fornecedores do nosso lado. Como eu falei antes, sozinho ninguém consegue, não tem como. Então, é um valor... Oi? É um valor bom, então, né? Hoje a gente consegue fazer investimento na empresa, eu consigo viver minha vida, eu consigo sair com a minha família. Quem dera sobrar tudo isso, né, por mês, né? A gente sabe que não é assim, mas aqui um pouquinho do nosso pátio.
O sonho de criança lá, da Spolier, lá, vocês podem ver ali, até hoje ele é realizado. Hoje é um dos nossos principais clientes. Tanto no projeto dos filtros, que é o nosso projeto principal hoje, com produtos. O nosso perfil, como eu vim de posto Bosch, sempre foi de entregar o máximo de original possível. E antigamente era enraizado isso aí, né? Ouvi falar em China, ouvi falar em paralelo, todo mundo corria, né? Então, acho que automaticamente eu sempre quis esse caminho de entregar produto original, produto bom, de alta qualidade. Então, isso ajudou bastante. Nosso serviço também, se perceber um pouquinho ali, oficina limpa, isso aí, né? Não vou falar tecnicamente, nem muito focado nesse sentido, que vocês muito bem sabem, que é o mínimo, né? Você atender bem teu cliente, etc. Aqui, a nossa matriz tem 1.000 metros quadrados, a distribuidora está aqui no meio, que é a matriz Frederico Westphalen. Aqui o nosso CD logístico em Chapecó, como eu falei para vocês, a gente manda peça para o Brasil todo. Então, a gente leva até Chapecó e Frederico a Chapecó é o aeroporto mais próximo. Então, a gente organiza ali os despachos e manda pela Azul, Gol, enfim. Aqui o nosso estoque em Frederico Westphalen, tem 3 salas comerciais cheias de filtro aqui, principalmente o UF, né, que é o melhor filtro do mundo. A UF, pessoal, para quem não conhece, está aqui do lado. O que eu vou falar dela não preciso eu falar, porque o pessoal às vezes até puxa saco da UF. Um filtro entregue numa linha de montagem da Ferrari, da Lamborghini, da Porsche, da GM, da Ford, da Audi, da BMW, da Scania, da Mercedes, da Volvo, não é eu que estou falando, né? Eles estão homologando esse produto. Então, para quem não conhece, busque conhecer a UF Filters Itália, se precisar. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a gente tem os filtros à pronta entrega de toda a linha. Leve, pesada, extra pesada, é só entrar em contato. Aqui a nossa matriz, a nossa filial de Barra Velha, com a loja dos filtros. Até poucos dias atrás, a gente tinha oficina lá também, que a gente fez uma negociação com o Marcelo ali, que assumiu a gestão, agora a oficina é dele. Um projeto bem legal que ele está fazendo lá também, em Barra Velha, Santa Catarina. Isso também foi um dos motivos de a gente aceitar o convite, já agradecer de novo, né? Até o pessoal me perguntou, mas tu é lá do Rio Grande do Sul, o que está fazendo aí? A gente tem loja aqui, graças a Deus, crescendo bastante também, e a intenção é não parar. E um pouquinho do nosso brinquedinho aí. Pessoal, eu estava falando antes, a indicação. A indicação, ela permite algumas coisas, né? Aqui está um exemplo. Se você olhar na hora lá, bom dia, 11h04 da manhã. Fui indicado do fulano de tal, não sei o que, que ele mandou no áudio ali. Era 11h32, o cara cuspiu um valor na conta, sem me conhecer, sem ter contato salvo, sem nunca ter me visto na vida ou minha empresa. Simplesmente por indicação, ele jogou aquele valor na conta nossa, assim do nada. Mas não é do nada, né, pessoal? É fruto do trabalho nosso bem feito, para o cara poder indicar a pessoa, e a pessoa confiar tanto, que hoje em dia vocês sabem, que é tão difícil, né, a gente confiar nas pessoas, que para fazer isso, tem que ser galo. Então, agradecer ao nosso cliente ali, tem um nome esquisito, tá, inclusive. Josinho. Josinho. Aqui tem outro feedback também que eu coloquei ontem até. Cara, tenho muito orgulho de você. Lembro como você hoje lidando num caminhão Constellation e me chamou para te dar uma mão. Numa peça pequena e me comentou que quando saiu da oficina que trabalhava, queria comprar uma Towner e vender cachorro-quente. Olha a loucura. E olha onde você chegou, Fernando. Me inspira muito em você, que Deus continue te dando muita prosperidade em seus negócios, sua família, abração. Agradeci a ele. E eu acho que é essa mensagem, pessoal, já finalizando aqui, essa mensagem que a gente quer deixar, né? Desafios, todo mundo tem desafio. Hoje, como nós estamos com uma equipe grande aí, mais de 20 pessoas, né? Para mim é grande uma equipe. Continuar fortalecendo marca, continuar fazendo feira, continuar buscando fornecedores, isso é um desafio enorme. E treinar o time, eu acho que assim como todos aqui, tem um pouquinho dessa dificuldade, né, de mudar a cultura de pessoas, melhorar a cultura de pessoas, né?
Eu mesmo tenho que melhorar muito o meu jeito, assim como todos têm um pouquinho a melhorar. Então, eu acho que esse é o maior desafio, né, de qualquer empresa ou para qualquer ser humano, é mudar para melhor. Isso é muito difícil. Aqui a gente também faz algumas campanhas, né? Agora, quarta-feira passada, nós fizemos um evento em Brusque com a Act Oil, que é uma empresa belga, do francês Gilles, que talvez aqui todo mundo conheça, que é uma referência mundial em combustíveis, e o produto dele também é bem conhecido. Entrega, na maioria das montadoras, o estabilizador de combustível, né? Famoso aí, que está bem aquecido no mercado diesel aí. Somos distribuidores oficiais agora dele, somos distribuidores também da Teccom 10, também agora, faz poucos dias atrás. São duas marcas que entregam em linha de montagem. Então, para mim, é um orgulho muito grande, né, nessa história que a gente sofreu tanto para chegar até aqui, a essas marcas mundiais, né, dar retaguarda para uma empresa pequena, a estampar a sua marca no peito, né, e fazer esse trabalho. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Aqui, um pouquinho, né, Spolier continuou na nossa vida, continua até hoje. E esse sonho de criança se realizou de uma forma que a gente não imaginava, num breve período de tempo, mas vai nos colocando numa prateleira diferenciada. E espero que eu possa ter deixado uma mensagem positiva para vocês. Não desistam, tenha foco, persistência, porque não é sempre que dá certo. Às vezes vocês vão receber papelzinho indesejado também, mas se você não tiver coragem de continuar, você vai ser mais do mesmo. E mais do mesmo não resolve problema, não traz cliente para dentro da oficina e você não muda. E, para finalizar, mudar para melhor dá certo! Parabéns. Obrigado. Gente, parabéns, né? Que história do Fernando. O técnico. Aqui, deixa eu perguntar para vocês aqui: todos são donos de oficina ou trabalham na oficina? Quem são donos? Agora, quem trabalha em oficina? E o desafio. Não, isso! Mas assim, quem é CLT? Quem é CLT? Às vezes tem isso, trabalha também, e muito mais do que a gente pensa. E é igual o Fernando falou, quantas vezes as portas fecham, né? Quantos nãos nós recebemos, mas nem por isso nós podemos desistir. E vocês já são prova viva de estar aqui no sábado, aprendendo e desenvolvendo. Mas às vezes a gente pensa, é só o técnico. Não, é nós mesmos. E agora nós vamos passar um vídeo de um patrocinador do evento Revolucione a Sua Oficina. Gestão é mudança de frente, entendeu?